Fala, minha galerinha, beleza pura? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. Hoje nós vamos analisar, em bastante detalhes, a questão de número 101 da prova do Enem Principal, ano 2021, caderno azul. Lembrando que aqui no canal eu faço análise bem detalhada, minuciosa de todas as questões dos Enems. Então, para você, meu querido aluno que estuda por questões, é perfeito, porque além da resolução das questões, a gente coloca aqui uma série de informações que acabam agregando e ajudando você que vai fazer a prova. No caso da questão número 101, nós temos aqui uma questão de estequiometria. E aí, quando a gente fala em estequiometria, não tem muito o que colocar. É o cálculo, a resolução da questão é o cálculo. Eu vou fazer uma resolução aqui bem detalhada, mas esse enunciado, de qualquer forma, ele me permite passar para vocês algumas informações bem relevantes. O enunciado diz o seguinte: a obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. E aí vocês estão vendo que ele deu aqui a famosíssima equação de fermentação alcoólica, em que a glicose passa por essa fermentação, se transforma em etanol e gás carbônico. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a 0,8 grama por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de quanto? E aí você tem as alternativas. Antes da gente começar a resolução da questão, o que foi falado aqui no enunciado me permite falar para vocês sobre fermentação. A gente já percebeu, então, que a chave da questão, o tema fundamental da questão, é a fermentação. Quando a gente fala em fermentação, fermentação nos lembra fermento. E fermento, galera, existem basicamente falando dois tipos de fermento, né? Pelo menos os principais. Existe o fermento biológico, tá? Existe o fermento biológico e existe o fermento químico, que são muito comuns quando a pessoa ela vai, por exemplo, cozinhar, tá? Fermento biológico, a galera usa muito para fazer massa de pão, por exemplo, essas massas assim, a galera usa fermento biológico. O que é o fermento biológico? Pensa comigo então o seguinte: fermento biológico, a palavra biológico dá a entender que existe lá dentro um micro-organismo, tá? Por isso que quando você vai num supermercado, enfim, algum local e compra fermento biológico, normalmente vem o nome do micro-organismo ali que está sendo utilizado naquele fermento. E como é que atua o fermento biológico? Você coloca ali o fermento na massa, esses micro-organismos eles vão se alimentar do açúcar que tem ali na massa. O fermento biológico, galera, ele faz a fermentação alcoólica. Essa fermentação que vocês estão vendo aqui, ela é feita por micro-organismos. Então, o que o micro-organismo faz aqui? Porque isso aqui é utilizado o fermento biológico. O micro-organismo pega a glicose, tá? Que é um tipo de carboidrato, ela faz a reação química e converte esse carboidrato em etanol e gás carbônico. Esse gás carbônico, galera, que é produzido, ele faz a massa do pão tufar. Por isso que antes de assar, você deixa ali a massa em repouso. Vocês já devem ter visto isso várias vezes, né? A cozinheira ali falando, vamos deixar agora a massa em repouso aqui, para o pão poder crescer. Então, essa parada de deixar em repouso para crescer, certamente, galera, está sendo utilizado ali um fermento do tipo biológico. E é interessante ressaltar o seguinte: o fermento biológico, galera, enquanto você deixar ele,
ele vai comendo ali a glicose e vai produzindo CO2, vai comendo a glicose e vai produzindo CO2. Ei, professor, mas como é que eu paro essa fermentação? Quando você coloca a massa para assar. Quando a massa vai ao fogo, o calor produzido vai destruir o micro-organismo. E aí, destruindo o micro-organismo, você tem, então, a fermentação alcoólica cessada. Então, é por isso que nesse tipo de fermentação, especificamente falando, ela acontece antes da massa assar, quando ela se encontra em repouso. E aí o micro-organismo está lá, se alimentando da glicose, produzindo CO2, massa crescendo. Quer parar com a fermentação? É simplesmente assar a massa. Professor, uma dúvida que eu sempre tive é que essa fermentação ela produz etanol. E etanol é álcool, professor. Então, tipo assim, se eu comer algum bolo, algum pão que foi feito através de fermento biológico, eu vou ficar bêbado? Ou se eu dirigir um carro, eu vou ser pego no teste lá do bafômetro? Não, galera. Essa massa ela vai ser assada. Como ela vai ser assada, ela vai receber calor, todo o álcool que tiver presente ali vai ser volatilizado. Então pode ficar tranquilo que você não vai estar ingerindo nenhum tipo de bebida alcoólica, não vai ficar bêbado, muito menos ser pego no teste do bafômetro. Agora, outro tipo de fermento, que não é o caso aqui da questão, mas vale eu complementar para vocês, porque vocês sabem que a pegada aqui no canal é diferente, é muito mais do que resolver simplesmente a questão. Existe o fermento químico. O fermento químico, galera, o finalmente, vamos dizer assim, dos dois é o mesmo, é produzir CO2. Só que o fermento químico ele é diferente. Por quê? No fermento químico, você tem um tipo de sal que é chamado carbonato de sódio. Esse carbonato ou bicarbonato de sódio, enfim, ele sofre uma reação de decomposição através do aquecimento. É uma decomposição que a gente chama na química de pirólise, porque ela acontece mediante o aquecimento. Quando eu pego esse sal, carbonato ou bicarbonato de sódio, e aqueço, na hora que ele se decompõe, ele produz CO2. Agora percebam que no fermento químico não é um micro-organismo que está lá produzindo CO2, mas é o aquecimento da massa que faz a liberação do CO2. Portanto, a gente consegue perceber duas maneiras diferentes de atuar. O fermento biológico atua antes da massa assar. Quando você assar a massa, ela já vai parar de atuar. O fermento químico, ele já vai ter a sua ação potencializada quando você estiver assando a massa, porque é naquele momento do aquecimento que você está induzindo a decomposição dos carbonatos ou bicarbonatos que vão produzir CO2, fazendo com que a massa comece a crescer. Entenderam, galera? Bem interessante esse contexto aí, quem sabe na próxima prova do Enem isso apareça e de alguma forma te ajude. Agora vamos para a matemática da questão, galera. A matemática da questão, então, o que ele fala aqui? Ó? Tem alguns pontos aqui que é interessante eu esclarecer para vocês, né? Esse texto, na minha visão, ele não é de difícil leitura, mas alguns alunos, eventualmente, por algum tipo de deficiência no conteúdo, podem ter uma dificuldade maior em interpretar, então cabe aqui a minha ajuda. O objetivo aqui é obter etanol, tá? Utilizando a cana-de-açúcar. Então, todo mundo sabe que a cana-de-açúcar, o que mais tem no caldo da cana-de-açúcar é açúcar, né? Extremamente rico em açúcar, e desse açúcar você pode extrair a glicose, tá? Fermentação do monossacarídeo formador da sacarose. Monossacarídeo formador da sacarose, gente, é a glicose. Então, esse monossacarídeo que ele está falando aqui é glicose, beleza? A sacarose, gente, que é o açúcar, ela já é um disacarídeo, porque ela é feita pela união de duas moléculas de monossacarídeos. Um desses formadores é a glicose, ó, ele já começa a deixar um pouco mais claro aqui, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Aqui mora um ponto importante. Alguns alunos poderiam ter ficado com a seguinte dúvida: professor, peraí, eu sei que o senhor já deu uma aula aqui completa no YouTube de estequiometria, inclusive tem uma playlist, tá, gente, aqui no meu canal falando tudo sobre estequiometria. Eu poderia extrair a estequiometria diretamente da reação. No caso, vocês estão vendo aqui nessa reação
que basicamente eu tenho 1 mol de glicose é consumido para cada 2 mols de etanol que a gente forma. A glicose, galera, vamos fazer aqui separadamente o cálculo das massas molares? A glicose, ele não deu dessa vez na questão, não é? Ou deu, estranho, né? Não apareceu aqui, enfim. C6H12O6, tá? Então, eu tenho aqui 6 carbonos. Ah, ele não deu as massas molares? Agora que caiu a ficha aqui, galera. Ele não deu as massas molares porque ele já deu a proporção estequiométrica aqui, tá? Então, isso aqui eu tô fazendo só para mostrar para vocês que você não precisaria fazer o cálculo dessas massas molares, porque essa proporção estequiométrica que já foi dado na questão, ela vai fazer o mesmo efeito da proporção estequiométrica que eu calcular aqui. Mas como a gente está fazendo uma revisão, um estudo analítico da questão, vale muito a pena eu mostrar para vocês. Ó. Então, massa molar da glicose tem 6 carbonos vezes 12, 12 hidrogênios vezes a massa dele na tabela, que é 1, mais 6 oxigênios vezes a massa dele, que é 16. Isso aqui vai dar uma massa molar da glicose de 180 gramas por mol. O etanol, galera, a fórmula do etanol aqui tem 2 carbonos, tem 6 hidrogênios e tem 1 oxigênio. Então, nós temos 2 carbonos vezes 12, mais 6 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 oxigênio vezes 16. Isso aqui vai dar 46 gramas por mol. Vejam bem, se você fosse aplicar a estequiometria nessa reação, você teria, para cada 1 mol de glicose, 1 mol de glicose são 180 gramas. Para cada 1 mol de glicose, você formaria 2 mols de etanol. Como a massa molar do etanol é 46 e 46 é a massa de 1 mol, aqui você tem 2 mols, seria o dobro. O dobro de 46 vai dar 92. Então, para cada 180 gramas de glicose, você formaria 2 mols de etanol, beleza? Essa seria a proporção estequiométrica. Galera, qual que é a metade de 180? Metade de 180 é 90, certo? Aqui vocês estão vendo, a massa molar do etanol é 92, é praticamente metade da massa molar da glicose, sendo que no texto da questão, ele deu que a proporção estequiométrica é, para cada 100 gramas de glicose, você vai produzir 50 gramas de etanol. Entenderam por que ele deu essa informação na questão? Não é a primeira vez, galera, que numa questão de estequiometria, o Enem ele já dá previamente a proporção estequiométrica da reação, tá? Pelo fato da prova do Enem não ter tabela periódica, inclusive essa questão vocês viram que ele não deu as massas molares, pelo fato do Enem não ter tabela periódica, ou ele dá as massas molares ou ele já dá a proporção estequiométrica. Essa parte da questão que eu estou fazendo com vocês é só para comprovar que, de fato, é a mesma proporção, tá, gente? Porque, 50 é metade de 100, 92 é praticamente metade de 180, então tá na proporção. Resumindo a ópera, se numa questão de estequiometria o Enem te der a proporção estequiométrica, use a proporção estequiométrica que o Enem está te dando e não precisa trabalhar com as massas molares como eu apresentei para vocês aqui. Beleza, galera? Ficou clara essa primeira parte da resolução? Fica então a dica. O que ele falou? Você tem uma condição específica de fermentação que você obtém 80% de conversão em etanol. Obtém-se 80% de conversão em etanol. Sabe o que é isso aqui, galera, que ele está te dando? 80% de conversão. Isso aqui que foi dado na reação, galera, é uma paradinha que tem um nome que a gente já estudou aqui na playlist de estequiometria. Isso aqui se chama rendimento reacional, ou simplesmente rendimento, tá, gente? Esse aí é o rendimento da nossa reação. A nossa reação rende 80%. E aí ele falou que o etanol, após purificado e tudo mais, vai ter uma densidade de 0,8 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose, ou seja, ele está utilizando nessa reação 50 kg de glicose para produzir etanol. Peraí, então se ele está usando 50 kg de glicose, nós vamos usar a estequiometria para calcular quanto de etanol nós iremos produzir a partir de 50 kg de glicose.
Na primeira linha da regra de 3, nós vamos colocar a proporção. Qual que é a proporção? Proporção que foi dada aqui no texto da questão. Ó. Fermentação produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Então, partindo de 100 gramas de glicose, eu vou produzir 50 gramas de etanol. A partir de 100 gramas de glicose, eu produzo 50 gramas de etanol, beleza? Próximo dado que você vai pegar aqui no finalzinho, ó. O melaço apresentou 50 kg de glicose. 50 kg de glicose. Então, com 50 quilos, ó, 50 quilos são 50 mil gramas, beleza, galera? 50 quilos multiplica por 1.000, 50 mil gramas. Com 50 mil gramas de glicose, quantos gramas de etanol eu vou obter? Professor, por que o senhor colocou essa massa aqui em gramas? Porque eu quero obter a massa do etanol que eu vou produzir em gramas, galera, porque eu estou vendo que a densidade aqui, ó, ela está em grama. Então, como está tudo grama, eu resolvi, então, converter esse quilograma para grama. Legal? Vamos fazer essa continha aqui comigo? Vamos lá, passo a passo aqui, galera. 50 mil, então você tem aqui 50, 3 zeros, vezes 50, dividido por 100, beleza? Vamos lá, então. A gente pode cancelar um zero de cima com um zero de baixo, outro zero de cima com outro zero de baixo, tá? Fazendo esse cancelamento, gente, embaixo, no denominador, ficou só o número 1, então não precisa fazer nada. 5 vezes 5 aqui em cima. Ó. 5 vezes 5 é 25. E eu coloco os zeros restantes aqui em cima. Aqui em cima sobraram 1, 2, 3 zeros, tá? Então, 25 mil gramas de etanol produzidos, beleza? Então, essa foi a quantidade de etanol que foi produzida. No entanto, galera, a minha reação, ela tem uma conversão de 80%. Esse valor de 25 mil gramas que vocês perceberam que eu calculei foi para 100% de rendimento. Para 100% de rendimento. Na aula de estequiometria, eu explico justamente como funciona essa parada de calcular quantidade de produto com rendimento. Então, essa reação que nós fizemos aqui, ela, em tese, tem a capacidade de produzir 25 mil gramas de etanol. Isso se ela render 100%, mas ela não rende 100%, ela rende 80%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular 80% dessa massa de etanol produzida, que é quanto, na realidade, você vai produzir. Então, vamos fazer aqui o cálculo percentual. Ó. 25 mil é a massa do etanol que eu irei obter se a reação rendesse 100%. Como a reação ela tem um percentual de conversão, ela tem um rendimento de 80%, quanto de etanol de verdade eu vou obter? Ó, considerando o rendimento da reação, é o meu Y. Então, esse Y aqui, gente, vai dar 25 mil vezes 80 dividido por 100, beleza? Vamos cancelar aqui os zerinhos de cima, ó. Cancela zero de cima, cancela um zero de cima com zero de baixo. Show de bola? Então, aqui, ó, a conta que eu vou fazer aqui em cima vai ser 25 vezes 8, 25 vezes 8, 5 vezes 8, 40, vai 4, 2 vezes 8, 16, 16 com mais 4 vai dar 20, ó. Então, 25 vezes 8 vai dar 200, legal? Então, aqui eu vou colocar 25 vezes 8, 200. Aqui em cima sobraram 2 zeros, ó, vou colocar mais 2 zeros aqui. Então, isso aqui ficou o quê? 20 mil, não é? 20 mil gramas de etanol formados na realidade. Eu vou escrever assim, tá? Na realidade. Na realidade, por quê, gente? Porque considerando que a reação não rende tudo, ela rende 80%, essa é a massa de etanol que de verdade a gente vai obter.
nós iremos obter 20 mil gramas de etanol. No entanto, vocês estão vendo a pergunta da questão? Ó. Se a pergunta da questão fosse gramas de etanol obtido, eu já marcaria aqui a resposta. Mas olha a pergunta, o volume de etanol obtido, volume, para isso foi dada a densidade. E aí você chega aqui no final, você vai converter massa em volume utilizando a densidade. A densidade do etanol vai ser igual à massa do etanol que foi formado dividido pelo volume do etanol. Qual que é a densidade do etanol? Densidade do etanol, 0,80. Qual que é a massa do etanol? 20 mil gramas. Isso aqui dividido pelo volume do etanol. Então, o volume vem para cá, o 0,80 vai para baixo, vai ficar volume do etanol vai ser igual a 20 mil dividido por 0,8. Né? 0,80, esse 8 aqui à direita, eu posso tirar, né? Fica simplesmente 0,8, tá? Para ajustar essa continha aqui, galera, a gente sabe, matematicamente falando, eu sei que muita gente que assiste aqui os meus vídeos tem dificuldade na matemática também, né? Então, a gente faz aqui também a matemática no passo a passo. Volume do etanol, galera. O que eu vou fazer aqui, ó? O 0,8, para transformar ele no número inteiro, eu vou multiplicar ele por 10, né? Só que para manter a proporcionalidade, tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também, né? Então, aqui, ó, eu vou multiplicar embaixo por 10 e eu vou multiplicar em cima por 10. Não tem nenhum problema fazer isso aí, tá? Multiplica em cima e embaixo, pelo mesmo número tá valendo, tá? Então, 20 mil vezes 10, eu vou acrescentar mais um zero, ó, vai ficar 200 mil e isso aqui dividido por 8, ó, né? Tirei as vírgulas aí da minha conta, legal? Bom, galera, quer colocar uma base 10 aqui de repente ou simplesmente fazer a conta, fica a seu critério, tá? A conta que eu vou fazer aqui de verdade é 2 dividido por 8. Vamos fazer aqui separado? Vamos fazer aqui em cima, ó. 2 dividido por 8. 2 dividido por 8 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, né? Porque vai simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, 1 dividido por 4. 1 quarto, gente, é 0,25, certo? Então, é como se você tivesse aqui, ó. Vamos fazer aqui a continha comigo, ó. 2 dividido por 8 é 0,25. Só que aqui vocês estão vendo que esse 200 mil é como se ele tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. É como se isso aqui, ó, fosse uma potência de base 10 elevado ao expoente 5. Então, eu fiz a conta aqui, ó, 2 dividido por 8, 0,25. Peguei esses 5 zeros aqui, ó, e coloquei na forma de uma potência. 0,25 vezes 10 elevado à quinta. Esse volume que eu achei aqui, gente, ele está em qual unidade? Olha para a densidade. Como a densidade ela é grama por ml, este meu volume está em ml. No entanto, a questão que é esse volume em litro. ml, para passar para litro, o que a gente faz, hein? A gente divide por 1000, tá? ml indo para litro, a gente divide por 1000. E aí, o que eu vou fazer aqui, então? Ó, vou pegar esse volume e vou dividir por 1000. Dividir por 1000, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 a terceira, ok? Vamos, então, concluindo aqui. Volume do etanol vai ficar igual 0,25 vezes 10 à quinta dividido por 10 à terceira. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 vai dar 2. 0,25 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, ó. Então, 0,25 vezes 100 vai dar 25 litros de etanol. Então, isso significa que a minha reação ela produziu 25 litros de etanol, daí a alternativa correta da questão, letra C. Claro, galera, a minha resolução ficou longa, ficou grande, o vídeo também ficou grande, porque vocês já estão cansados de saber que aqui no canal o objetivo não é simplesmente resolver a questão. Além de fazer uma resolução bem detalhada, vocês viram que eu fiz tudo passo a passo, até as contas eu fiz aqui, tipo, arma e efetue as continhas lá do fundamental.
Então, fui ali fazendo cada etapa bem devagarinho para você entender e sempre dando uma informação a mais para complementar os conhecimentos de vocês para a prova do Enem, que é a diferença entre os principais tipos de fermentos que a gente tem no mercado, fermento químico e biológico, que a gente sabe que o Enem talvez nunca mais irá repetir essa questão, mas talvez ele chegue aí com uma questão falando sobre fermento, né? Fermento químico e biológico, isso aí também é possível. O que vocês acharam desse vídeo, galera? Tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal, mas não deixa um comentário, não compartilha, não deixa o like. Ajuda o trabalho do professor, galera. Às vezes a gente reclama tanto da educação no nosso país, né? Porque a educação do Brasil não presta e você não faz sua parte, que é ajudando o trabalho do professor. E é tão simples. Quando você deixa o like, deixa um comentário e compartilha nos seus grupos, o canal cresce. A educação no Brasil cresce e quem ganha com isso, galera? Todos nós. Então, eu conto com a sua contribuição. Vou ficando por aqui. Muito em breve a gente volta para uma próxima questão aí da prova do Enem. Abraço, gente. Sucesso nos estudos. Valeu!